Muito boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui dando sequência à nossa aula de Direito Penal. Hoje vamos falar especificamente do delito de aborto, que se insere dentro dos crimes contra a vida. Na verdade, o delito de aborto, ele encerra os crimes contra a vida, o espaço, o título, o capítulo destinado aos crimes contra a vida no Código Penal, ele encerra. E vamos aí hoje falar deste tão polêmico crime de aborto. Vamos falar da sua regulamentação legal, ok? Vou projetar aqui para vocês um slide. E quem quiser fazer qualquer questionamento aí, pode abrir o áudio. Belezinha? Deixa eu colocar aqui. Ô, Leandra, infelizmente não está na nossa grade. Vocês vão ver, isso aí nós vamos ver, quer dizer, não vai ser nem comigo, não. Tem os crimes contra a administração pública, não vai ser comigo, vocês vão ver no próximo semestre. E legislação especial penal, vocês vão ver, acho que no 10º período. Nós estamos aqui só no Código Penal mesmo. Projetar para vocês o slide, viu, gente? Vocês me confirmem aí, por favor. Não está aqui. Aqui. Muito bem, gente. Vamos que vamos. Vamos começar pelo conceito. Vocês visualizam o slide aí, gente? Sim, sim? Vamos lá. Ótimo. Vamos começar aqui pelo conceito. O crime é intitulado, o crime é denominado aborto. Aborto é a cessação da gravidez, cujo início se dá com a nidação antes do termo normal, causando a morte do feto ou embrião. Aborto, esse é um conceito do NUT, viu, gente? Aborto é a cessação da gravidez, cujo início se dá com a nidação antes do termo normal, causando a morte do feto ou embrião. Vamos por partes. Para ter aborto, nós temos que estar falando em gravidez, ou seja, a mulher tem que estar grávida. Essa gravidez, ela se inicia com a nidação. O que é a nidação? A nidação é a fixação do óvulo que já está fecundado na parede do útero. Isso é a nidação. Essa interrupção da gravidez tem que se dar antes do tempo normal, não é? A gravidez, via de regra, são 9 meses, causando, então, a morte do feto ou do embrião. Esse ser em desenvolvimento, até as primeiras 8 semanas, ele é chamado de embrião. A partir da 8ª semana até completar os 9 meses, ele é chamado de feto. Tanto a morte do embrião quanto a morte do feto incluem-se no conceito de aborto, correto? Tanto a morte do embrião quanto a morte do feto incluem-se no conceito de aborto. Então, nós temos interrupção da gravidez antes do seu termo normal, que seria com 9 meses, é considerado grávida desde a nidação, a fixação do óvulo fecundo na parede do útero, vindo a causar a morte do embrião, até 8 meses, ou do feto, dos 8 semanas, até as 8 semanas, ou do feto das 8 semanas até os 9 meses. Ok? Vamos falar de classificação. Vamos falar de classificação
espécies de aborto. Nós temos o aborto natural, que é aquele aborto provocado pelo próprio organismo da mulher, sem interferência externa de nenhuma natureza, nem da própria mulher, nem de terceira pessoa. Esse aborto natural não é considerado crime, correto? Nós temos o aborto acidental, que é aquele decorrente de um acidente, como o próprio nome diz, por exemplo, de uma queda, de uma lesão de qualquer natureza. Esse aborto acidental também não é considerado crime, correto? Nós temos o aborto criminoso, que é sim o aborto voluntário, realizado com o propósito de causar a morte do feto ou embrião, né? Todo o procedimento voltado, realizado com o propósito de causar a morte do feto ou embrião. Esse aborto é o aborto criminoso, é o aborto aí de que nós estamos falando, é o delito, é previsto em lei como crime, correto? Nós temos o aborto permitido ou legal. O que é o aborto permitido ou legal? É aquele que, por mais que nós tenhamos uma conduta ativa, uma conduta voltada para causar a morte do feto ou do embrião, por mais que nós tenhamos uma conduta voluntária nesse sentido, em razão de previsão legal de excludentes de ilicitude, essa conduta não é considerada crime. Via de regra, o aborto, todas as condutas voltadas a causar a morte do feto ou embrião, condutas voluntárias voltadas a causar a morte do feto ou embrião, são crimes de aborto. Nós temos apenas duas circunstâncias, e logo dela vamos falar, que é o chamado... Nós temos apenas duas circunstâncias em que o aborto ele é autorizado pela lei. Uma é o chamado aborto necessário, em que tem-se uma disputa entre a vida da mãe e a vida do feto, e o outro é chamado de aborto humanitário, que é quando o feto ele é decorrente de um crime de estupro. A mulher, ela engravidou-se sendo vítima de crime de estupro, aí nós temos a possibilidade de realização do aborto. Então, são essas duas as hipóteses, e logo mais vamos falar delas, são as duas hipóteses de aborto permitido ou legal, correto? O aborto eugênico. O aborto eugênico. O aborto eugênico é aquele que é realizado com um propósito de melhoramento da espécie. A ideia de fundo do aborto eugênico é exatamente essa. Não seria propriamente melhoramento da espécie, melhor dizendo, seria se evitar que pessoas com deficiência de qualquer natureza ou má formação fossem geradas, nascessem. Como foi dito aí há pouco, na 8ª semana já da hoje, com os meios tecnológicos, você muito cedo já sabe um monte de coisa a respeito do feto. Sexo, formação, se está sendo bem formado, mal formado, qualquer tipo de problema. Então, o aborto eugênico seria uma conduta voluntária, de causar a morte do feto ou do embrião, tendo por fundamento a circunstância deste feto ou embrião apresentar uma má formação ou um problema de qualquer natureza. Do anencefálico nós logo mais vamos falar. Leandra, pode falar aí, Leandra. É uma dúvida sobre o aborto permitido.
no caso, vamos supor que a pessoa ela foi estuprada e foi todo comprovado, o estupro e tudo mais, e ela quer abortar. Ainda entraria em detalhes se seria realmente permitido ou não, ou só dela falar que ela gostaria, né, e com as provas, né, que já tem lá, ela provar, ó, que realmente foi um aborto. Ela pode Uhum, simplesmente abortar, porque se eu não me engano, aquele caso da menininha que percutiu, né, o Brasil todo, eu acho que uhum. ainda teve até aquela questão se realmente podia ou se não podia. Aí eu fico na dúvida se ainda, além disso, eu teria, tipo, como se fosse, entre aspas, né, um outro Uhum. pequeno júri para poder realmente ver se é aprovado ou não, mesmo depois de comprovado o aborto. Eu já nós Aborto não, temos a regulamentação, o não estupro. a sua dúvida é bastante pertinente. Nós temos a regulamentação específica e logo, logo a gente vai chegar nela aqui e eu vou falar a respeito. Mas, de fato, a princípio, a ideia central é esta. Duas circunstâncias. Risco de vida para a mãe, chamado de aborto necessário, e caso de estupro, chamado de aborto humanitário. Mas nós já vamos chegar aqui, eu já explico em minúcias, Leandra. Mas muito interessante as suas colocações. Vamos, assim, falávamos do aborto eugênico, e aqui o aborto eugênico, Hugo, ele é um pouquinho diferente. Esse eugênico aqui não é o anencefálico. Nós vamos falar aqui, você vai ver logo à frente, porque no anencefálico nós não temos viabilidade de vida extrauterina, não é isso? Nós vamos ver aqui logo à frente que o eugênico, no aborto eugênico, existe essa possibilidade, existe a viabilidade de vida. A pessoa só vai apresentar, o feto vai apresentar alguma malformação considerável, ele vai apresentar, vamos lá, algum tipo de demência, ou falta de algum membro, ou um problema de saúde que vá implicar em um tratamento por tempo indeterminado, todos esses são considerados abortos, são chamados de abortos eugênicos. Tem viabilidade de vida extrauterina, com limitações, mas tem. O aborto eugênico, ele é considerado crime. O aborto eugênico, ele não é permitido. O que nós temos são situações limites, né? Quem vai poder dizer da viabilidade ou não, aí é um médico. Não é isso? É o médico que vai falar dessa viabilidade ou não da vida extrauterina. Mas a questão central é, no aborto eugênico, existe possibilidade de vida extrauterina, porém, vai ser uma vida com uma série de limitações, e em função disso, tenta-se praticar este aborto. Este aborto é crime. Este aborto não é permitido aqui. Correto? Aborto econômico social. O aborto econômico social, ele é o aborto decorrente que tem por fundamento, da mesma forma, é um ato voluntário voltado para a ocasionar a morte do feto ou embrião, mas o seu fundamento é questão social ou econômica. A mãe, os pais, eles não têm viabilidade financeira para bancar uma criança, para custear a educação, para custear a manutenção dessa criança. Esse é o chamado aborto econômico financeiro. O fundamento é este. Da mesma forma, aborto econômico social, perdão, da mesma forma, aborto econômico social não é admitido no Brasil, da mesma forma, ele é considerado crime. Ok? São apenas espécies, são conceitos, são tipos de aborto, uns autorizados, outros não autorizados, uns ocasionados de maneira involuntária, outros de maneira voluntária. Agora vamos para os delitos em si, gente. Vamos para os delitos em si. Artigo 124.
a designação aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoquem. Veja, no delito do 124, quem provoca o aborto é a própria gestante. É ela mesmo quem realiza a conduta de cometer o aborto, ou ela autoriza, ela consente que terceira pessoa adote os procedimentos voltados para este aborto, voltados para a conduta de abortar, correto? A pena aqui é uma pena relativamente baixa, é uma pena de 1 a 3 anos, para uma conduta dolosa, em que nós temos, né, a cessação de uma vida, porque, na verdade, nós não temos limite, como dissemos há pouco, desde o embrião até o feto, tudo é aborto, né? Se nós tivermos uma conduta voluntária com 8 meses, não sei as consequências disso para a mulher, mas se tivermos uma conduta voluntária com adoção de todas as técnicas, com 8 meses e meio voltados para causar o aborto, e se o aborto vier a acontecer, detenção de 1 a 3 anos. Beleza? Conduta voluntária, conduta dolosa. Vamos lembrar que o homicídio simples, a conduta é de 6 a 20 anos. Sujeito ativo. Sujeito ativo, aqui, no caso deste delito, é a mãe ou a mãe, se estivermos falando da situação em que ela mesma pratica o aborto, ou a terceira pessoa que pratica com o consentimento da mãe, correto? O sujeito passivo é o feto ou embrião, é contra ele que a conduta é direcionada, por mais que os procedimentos sejam realizados no corpo, né, da mulher num primeiro momento, mas o sujeito passivo do delito é o feto, correto? E quando eu falo que o sujeito ativo aqui é a mulher, vocês vão ver que é provocar o aborto ou consentir. Eu digo que o sujeito ativo é a mulher, por quê? Porque ela mesma provoca, tanto ao provocar quanto ao consentir, o sujeito ativo é ela. Nós temos uma conjunção, uma composição de condutas, de vontades, quando este aborto é praticado por terceiro, porém esse terceiro responde por crime próprio, como nós vamos ver aqui na sequência, correto? O sujeito ativo, então, do 124 é apenas a mulher, que pratica ou consente. O objeto material é o feto em si, né? No primeiro momento a mulher, mas no segundo momento, e a ideia é esta, é o próprio feto, é ele o propósito final, o feto ou embrião. O objeto jurídico é a vida, este crime está dentro dos crimes contra a vida. O elemento subjetivo é o dolo, o elemento subjetivo é o dolo. Não existe possibilidade de cometimento de aborto a título de culpa, por imperícia, imprudência ou negligência. Vocês viram que nós falamos do aborto, vamos lá, acidental. O aborto acidental ele não é considerado crime, certo? Ele é um crime próprio. Por que ele é o crime próprio? Porque ele só pode ser cometido por uma pessoa, e que pessoa é essa? É a mãe. Ou ela pratica, ou ela consente que terceira pessoa pratique. Essa terceira pessoa vai responder por um crime que logo mais vamos falar. Por isso é chamado de crime próprio, somente a mãe pode cometê-lo. Ele é um crime instantâneo. A conduta ela não se estende ao longo do tempo. Nós precisamos de apenas uma conduta, seja por meio químico, seja por meio mecânico, independentemente do procedimento adotado, basta apenas uma conduta. Nós não precisamos de atos que se estendam no tempo. Objeto material, Fernanda, não sei se eu já te respondi. O objeto material é
o feto em si. É o feto em si. É sobre ele que é exercida a conduta. É um delito, sim, comissivo ou omissivo. Por que ele é comissivo ou omissivo? Ele é comissivo se é a própria mulher quem pratica o aborto. Ele é comissivo, ou seja, nós temos uma ação. Ele é omissivo. Ele é omissivo quando, na segunda parte do artigo 124, quando a mulher simplesmente consente que outra pessoa adote as condutas voltadas, os procedimentos voltados ao aborto. Então, nesse segundo momento, ele é omissivo, ela nada faz, ela consente que os atos sejam realizados por terceira pessoa. Ele é um delito material. Por que ele é um delito material? Porque para a sua configuração, e toda vez quando a gente fala de delito material, gente, essa classificação de material ou formal, nós temos que pensar em delito consumado. Nós nunca temos que pensar em delito tentado, correto? A gente tem que ter em mente delito consumado. Lógico que esse delito aqui, como todo delito doloso, ele admite tentativa, mas para classificação material ou formal, a gente tem que ter em mente, a gente tem que mentalizar o crime consumado. Ele é um delito material porque ele exige um resultado naturalístico, não é? Nós precisamos que haja a morte do feto ou embrião. Ele é um delito de dano, e essa classificação aqui, dano e material, elas se aproximam muito. Ele é um delito de dano, por quê? Porque nós precisamos que se efetive a ofensa ao bem jurídico. O bem jurídico aí é a vida. Nós precisamos que o bem jurídico seja realmente atingido para que o delito ocorra. A contraposição ao critério dano é o critério perigo. Não basta que a vida seja colocada em perigo. Precisa-se que a vida, o bem jurídico vida, seja realmente atingido. Por isso disse que é um delito de dano. É um delito unissubjetivo e plurissubjetivo, ou. Ele é unissubjetivo quando é a própria mulher quem comete o aborto, quem de maneira isolada adota a conduta. Ele é plurissubjetivo quando ela consente que terceira pessoa adote os procedimentos, por mais que essa terceira pessoa vá responder por um outro delito, como nós logo vamos ver. E ele é um delito de forma livre. Ele é um delito de forma livre. O aborto ele pode ser realizado com uso de medicamento, com procedimentos médicos, né, com procedimentos cirúrgicos, enfim, de todas as maneiras. Ele não existe uma forma vinculada de realização. O que nós precisamos da causação da morte do feto ou embrião, correto? Este é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, artigo 124. O delito seguinte é o aborto provocado por terceiro, aborto provocado por terceira pessoa. Artigo 125. O do 125, ele fala do aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, ou seja, a gestante não consentiu com o procedimento de aborto. O aborto foi provocado sem o seu consentimento. Veja lá, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Nós acabamos de ver aqui que o aborto provocado pela gestante, a pena é de 1 a 3. O aborto provocado por terceiros, sem o consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10. E olhem só para vocês verem que interessante, é sempre bom a gente pensar no homicídio, porque no aborto nós temos uma expectativa de vida, não é isso? Nós não temos uma vida totalmente autônoma.
né? Nós não temos uma pessoa formada, uma pessoa autônoma, nós temos um ser que já lhe são garantidos alguns direitos, porém nós não temos uma vida totalmente autônoma. E vejam, o delito de homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. O delito de aborto provocado por terceiros sem o consentimento da mãe, a pena é de 3 a 10. É metade, tanto no mínimo quanto no máximo. Beleza? Sujeitos ativo e passivo. Sujeito ativo é qualquer pessoa pode cometer este delito, não é como no delito anterior que quem o comete é a mãe, que provoca ou consente, aqui no 125 é qualquer pessoa. Sujeito passivo, aqui nós temos um duplo sujeito passivo, nós temos 2 sujeitos passivos, porque na verdade tanto o feto ou o embrião quanto a mãe, todos 2 são sujeitos passivos do crime de aborto provocado por terceiro, do 125, uma vez que não há consentimento da gestante. No anterior havia consentimento dela, então o sujeito passivo era apenas o feto ou embrião. Aqui não. Por não haver o consentimento dela, os sujeitos passivos são ela e o feto ou embrião. Objeto material, em razão da conduta, do procedimento do aborto se dá contra a concordância da mulher, disse que o objeto material é tanto o corpo da mulher quanto o feto em si. É tanto o corpo da mulher quanto o feto em si. Diferentemente do delito anterior, em que o objeto material era o feto ou embrião. Aqui é tanto o corpo da mulher quanto o feto ou embrião. E o objeto jurídico, da mesma forma, é a vida. Deste delito aqui é a vida. Por mais que nós tenhamos a possibilidade, por mais que haja a possibilidade de causação de lesões corporais, e aí o bem jurídico é outro, o bem jurídico é a integridade física, há a possibilidade de causações, né, que sejam causadas lesões corporais na mulher, uma vez que o procedimento é contra a sua vontade. Mas o bem jurídico deste delito aqui, no artigo 125, é a vida, bem jurídico. Alguém fez algum questionamento aí? Diz aí, Cláudio. Professor, nesses casos que a gente vê de vez em quando, passando na televisão aí, onde a pessoa ataca a grávida e tira de dentro da barriga dela a criança, no caso, a mãe, né, pela imperícia da cirurgia, a mãe acaba falecendo. Nesse caso, o autor, ele é responsabilizado pelos 2 crimes, ou como é que funciona? Neste caso, ocasionando ele tanto a morte do feto quanto da mãe, nós temos 2 delitos. Apesar de que a circunstância é a seguinte, nós temos que saber qual é o propósito. O que importa é o propósito, porque nós logo mais vamos ver aqui na frente que existe uma forma qualificada desse delito, a qualificação pelo resultado. Nós temos que saber se o propósito era simplesmente causar o aborto, o que não é pouco, ou se o propósito era as 2 coisas. Eu quero matar a criança por qualquer circunstância, eu quero matar a criança, vamos supor lá, brigas de família, né, crime passional, eu quero matar a mãe e o feto, ou embrião. Aí é mais plausível que eu responda pelos 2 delitos. Porém, se eu quero apenas causar o
o aborto, e em função da minha conduta, a mãe venha a falecer, né, dadas as circunstâncias em que foi realizado, aí nós não teremos dois crimes, não, nós teremos um só crime, e nós vamos ver aqui que a pena ela é aumentada. Ele é chamado de aborto qualificado. Sim, professor, mas no caso, a pessoa ataca a grávida para poder retirar o feto da barriga dela, para poder furtar a criança. E a pessoa morre, a mãe. Com esse propósito? E no Sim, caso... com o propósito de furtar a criança, o recém-nascido. Ataca a pessoa, a mãe grávida, e, de certa forma, retira de dentro da barriga dela o feto, no caso, o recém-nascido. Furta a criança e a mãe falece. Nesse sentido. O que acontece é o seguinte, olha só. Além de termos que olhar a intenção, Vocês estudaram semestre passado não. Vocês estudaram o dolo eventual. A gente tem que saber como é que se deu essa conduta. A gente tem que saber como é que se deu essa conduta. Por quê? O que eu quero dizer como se deu? É como foi realizada. Se a conduta tivesse sido realizada com todas as técnicas voltadas para uma retirada de feto naquela circunstância, nós não poderíamos falar, por exemplo, em dolo eventual. Agora, se para o roubo, né, como você colocou, para o roubo dessa criança, se ele foi realizado de qualquer forma, nós poderemos trabalhar com a possibilidade de atribuir um homicídio a título de dolo eventual. Agora, as meninas estão colocando aí, a Fernanda, o Cláudio, colocaram uma situação importante, que é a seguinte: resta saber se ocorreu ou não ocorreu a morte da criança, porque isso tem um desdobramento, não é? Isso tem um desdobramento. Para se falar em aborto, tem que ter morte do feto. Se não tiver morte do feto, aí nós vamos falar em outra categoria de delitos. Nós podemos falar em outra categoria de delitos, não propriamente no aborto. Beleza? Então, sempre vai utilizar o argumento que seria apenas cometer um crime no percurso, cometer outro. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Intenção é algo difícil de se provar, mas, na verdade, o compete ao Ministério Público, compete à polícia, perquirir, pesquisar fatores outros que são indicativos de intenção. Não é? Quando você vai ouvir uma pessoa, como eu hoje ouvi uma pessoa lá num determinado delito lá, você não chega para a pessoa, ou quando você vai procurar a prova, você não vai no cerne da questão. Você trabalha com todas as situações periféricas, para serem indicativos de que a pessoa, de fato, sabia ou não sabia, tinha ou não tinha intenção, tinha conhecimento ou não tinha, correto? Se você for trabalhar simplesmente com intenção, de fato a pessoa jamais vai admitir esse propósito. Compete a quem está na acusação trabalhar com elementos circunstanciais, externos, exteriores, que estão ali à volta da questão central, e você tem
por meio de questionamento desses fatores externos, você consegue descredibilizar a questão central, a resposta da pessoa à questão central. Para que você consiga descredibilizar, você trabalha com questões periféricas, entendeu? Mas provar a intenção realmente é muito difícil. Ou eliminando possibilidades, ou então o que você pode fazer? Descredibilizar a pessoa. Você vai tirando credibilidade dela em questões idiotas, digamos assim, questões idiotas que não são o cerne da questão, de forma a você descredibilizar ela perante o juiz, perante o júri, essa é a ideia. Mas intenção realmente é muito difícil de se provar, né? Porque a intenção está na cabeça da pessoa. Vamos lá. Não, Leandra, aqui nós temos um homicídio, aqui nós temos um homicídio. Resta saber, mais uma vez, a gente falar de intenção. Nós temos que falar de intenção. Se o propósito era simplesmente matar a mãe, a questão é uma. Nós falamos agora de homicídio, falamos há pouco de homicídio. Não houve a questão não tem qualificação em razão disso, não. Nós podemos falar do homicídio e podemos, sim, atribuir o aborto a título de dolo eventual, caso a pessoa duplo homicídio, não, porque para falar em homicídio você precisa de vida extrauterina. Você precisa de vida extrauterina. Você pode falar em homicídio e em aborto, até mesmo para saber se este aborto realmente, se essa gravidez está de fato muito evidente, né, Leandra? Realmente a gente tem que falar se uma gravidez, se ela está muito evidente, e mais uma vez, intenção. Ou, nunca esqueçam, se estudaram no primeiro período, a figura do dolo eventual. A pessoa pode não ter a intenção, mas a pessoa assume o risco. Né? A pessoa pode virar e falar, não, mas eu não tinha intenção de causar um aborto. Eu dei um tiro na cabeça dela, esperava que o SAMU chegasse lá a tempo, ela estava com 8 meses e 15 dias, eu esperava que o SAMU chegasse lá a tempo, levasse ela para o hospital, fez o procedimento, o neném fosse retirado e não morresse. Eu só queria matá-la. Né? Essa é impossível de se falar. Fala aí, Sani. Um bom exemplo disso aí, professor, é aquele caso do casal dito satanista, que na verdade satanista não tinha nada, era só um casal de estelionatários lá, se não me engano, do interior de São Paulo, que fizeram, entraram em contato com ela, se não me engano, era de Goiás, não lembro mais qual estado, ela era de outro estado. E ela, à procura de resolver as coisas dela, os problemas dela rapidamente, né? Caiu na armadilha e foi levada e foi recebida em São Paulo por essa dupla. A menina, com 20 anos, eles fizeram vários seguros de vida em nome dela, né, colocando, inclusive, a mulher, que era a esposa do casal, como beneficiada, e simularam um afogamento, né? Sim. Uma praia, inclusive, eu acho que eles até usaram a questão que eles precisavam do corpo, né? Então, eles estudaram até a questão do vai e volta lá das ondas. Sim. E aí, ao fazer a autópsia, descobriram que ela estava grávida de 4 meses. Uhum. E provavelmente do homem lá do casal. Me parece que a promotoria ela não chegou a acusar.
Acho que justamente por isso, porque não ficou comprovado que eles sabiam que ela estava morta. Ficou aquela coisa. Primeiro você tem que ter o conhecimento e depois tem que ter a intenção também. Né? Tem que ter o conhecimento, tem que ter a intenção. O dolo, ele é antecedido do conhecimento. Mas vamos lá. Podem me interromper aí, viu, gente? Objeto material, objeto jurídico, vida, elemento subjetivo, da mesma forma, é o dolo. Não existe o aborto provocado por terceiros a título de culpa, correto? É um crime comum, pode ser cometido por qualquer um, diferente do crime anterior, que era um crime próprio, que só poderia ser cometido pela mãe. É um delito instantâneo, a conduta não se estende no tempo, basta apenas uma conduta, ministrar algum medicamento, uma cirurgia, uma parteira, basta apenas uma conduta, a conduta não precisa se estender no tempo. É um delito comissivo, aqui nós temos uma ação, né? A pessoa provoca o aborto sem consentimento. É um delito material, na sua forma consumada, nós precisamos de uma alteração no mundo natural, que alteração é esta? É a causação da morte da criança, do feto ou do embrião, perdão. É um delito de dano, nós precisamos de efetivo dano ao bem jurídico protegido, bem jurídico este, vida, nós não precisamos de mero perigo, a mera colocação do bem jurídico em perigo não configura o delito. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Vocês viram que no delito anterior, quando há o consentimento da mulher, ele é plurissubjetivo, nós temos uma terceira pessoa que realiza o procedimento de parto, procedimento de aborto, e nós temos a mãe que consente, né? Quando é a mãe que realiza sozinha, unissubjetivo. Quando a mãe consente que terceira pessoa faça, ele é plurissubjetivo. E ele é de forma livre. Pode ser por meio mecânico, pode ser por meio químico, pode ser das mais diversas, bizarras e absurdas maneiras. Correto? Aborto provocado por terceiro. Aborto provocado por terceiro. O 126, aqui nós temos uma diferença. Aqui no 126, no 125, nós temos o delito provocado sem o consentimento da gestante. Aqui o aborto é provocado com o consentimento da gestante. Aqui o aborto é provocado com o consentimento da gestante. Artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Vejam vocês, se nós voltamos aqui, quando não há o consentimento da gestante, reclusão é de 3 a 10, perdão. Se houver o consentimento da gestante, a reclusão é de 1 a 4. Sem o consentimento da gestante, são sujeitos passivos a gestante e o feto. Sem o consentimento da gestante, nós temos atingimento do bem jurídico vida do feto e do bem jurídico integridade física da gestante. Temos aí uma pena maior. Com o consentimento da gestante, nós temos o atingimento do bem jurídico vida do feto. Correto? Pena menor. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito ativo aqui é qualquer pessoa. E vejam vocês, quando eu falei lá do 124 que a mulher provoca o aborto em si mesmo ou consente que terceiro provoque, e nós dissemos que esse é um delito próprio, porque só pode ser praticado pela mãe, ou ela pratica, ou ela consente na prática do aborto, o terceiro que realiza o aborto, quando é do consentimento da mulher, esse terceiro responde pelo crime do 126. Provocar o aborto com consentimento da gestante. A pena aqui é de 1 a 4 anos. Uma pena bem inferior a quando não há o consentimento. Quando não há o consentimento, a pena é de 3 a 10.
Sujeito ativo o sujeito ativo é tanto a terceira pessoa quanto a mãe, uma vez que há o consentimento dela. Sujeito passivo é o feto ou o embrião, é aquele contra qual a conduta criminosa é dirigida. Objeto material é o feto, o objeto material é o feto ou embrião, é sobre ele que a conduta é realizada. O objeto jurídico protegido é a vida, protege-se a vida do embrião, nós estamos falando de crimes contra a vida, correto? Elemento subjetivo, sempre o dolo, desses delitos todos que a gente viu aí, nós vimos homicídio culposo, né? Delito contra crime contra a vida, o crime de aborto só existe na modalidade dolosa, apenas na modalidade intencional, todas as formas de aborto. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa pode realizar um aborto com o consentimento da mãe, não se requer nenhuma característica especial, nenhuma qualidade especial, por isso é um crime comum. É um crime instantâneo, como todos os outros crimes de aborto, basta apenas uma conduta para a configuração do delito, né? Você ministra um medicamento, adota um procedimento mecânico de qualquer natureza. É um delito comissivo, nós precisamos de uma ação, não é? Quando quem consente, a mãe, lá no 124, ou ela realiza o aborto, e aí o delito é comissivo, ou ela consente que o aborto seja realizado, aí o delito é omissivo. Aqui no 126, como eu disse para vocês, ele é voltado para a responsabilização da terceira pessoa que realiza o aborto com o consentimento da mãe. Então, esse delito é um delito comissivo, é aquele que comete o aborto. É um delito material, nós temos um resultado no mundo naturalístico, nós temos a morte do feto ou do embrião. É um delito de dano, nós não temos o bem jurídico vida, ele não é simplesmente colocado em perigo, ele é efetivamente atingido na medida em que é suprimida a vida do feto ou do embrião. Ele é um delito plurissubjetivo, por quê? Porque nós temos a conduta de ocasionar o aborto, é levada a efeito por terceiros, porém ele é levado com o consentimento da mãe, levado por terceiro ou terceiros, né? Mas há o consentimento da mãe, por isso que se fala que ele é um delito necessariamente plurissubjetivo, e ele é um delito de forma livre. Nós não temos uma forma vinculada, pode ser realizado por qualquer meio. Mais uma vez, meio mecânico, meio químico, tranquilo? Objeto para... Vamos lá, Fernanda. Clínica clandestina é uma possibilidade, Fernanda. Essas clínicas clandestinas, ou mesmo, né, clínica clandestina, seja ela de profissionais da área de saúde mesmo, ou mesmo aventureiros, todos eles respondem por este delito aqui. Se ela vir a falecer, nós já logo vamos falar, Mônica. Mesmo prevista a terceira pessoa do 124, essa terceira pessoa responde de acordo com o 126. Exatamente, Fernanda, exatamente. Ela vai realizar, a mãe vai responder pelo 124, e a terceira pessoa vai responder pelo 126. O objeto material, aqui no caso, como há o consentimento da mãe, o objeto material é o feto, é sobre ele que é exercida a conduta, o feto ou embrião. E aí, falando de pena, acho que foi a Fernanda que falou de pena, olha só para vocês verem que interessante. Se o aborto é provocado pela própria mulher, ou se a mulher consente, vamos falar da segunda modalidade,
A mulher consente que uma terceira pessoa provoque o aborto nela. Ela contrata uma clínica clandestina, como no exemplo dado aí. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. E o profissional ou aventureiro que realiza o procedimento? Ele, a pena é de 1 a 4. Nós temos um acordo de vontades entre ele, ela que quer abortar e quem realiza o aborto. Um responde pelo 124, pena de 1 a 3, o outro responde pelo 126, pena de 1 a 4. Beleza? Vamos lá. Forma qualificada de aborto. E aí foi colocada essa questão, acho que no princípio, aí alguém colocou essa questão. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores, quais são os 2 artigos? Aborto cometido sem o consentimento e com o consentimento. A questão, Leandra, tem determinados delitos, aí nós teremos que ir lá no 312 nós temos que ir lá na regulamentação do CPP para saber se é ou não é passível de fiança. Agora é interessante esse negócio de fiança, rapidinho aqui, rapidinho. As pessoas perguntam assim, mas é ou não é passível de fiança? A questão principal não é essa. A questão principal é se um delito é ou não é passível de liberdade provisória. Porque a fiança, na verdade, ela pressupõe capacidade de pagamento. Tem delitos inafiançáveis, mas que são passíveis de liberdade provisória. Olha que doidura. O que quer isso dizer? O juiz, ele pode conceder a liberdade provisória se não tiverem presentes os motivos determinantes da prisão preventiva. O juiz tem que liberar a pessoa, porém, se o delito ser inafiançável, se o delito for inafiançável, vai liberar sem o estabelecimento de fiança. Alguns outros delitos, em especial os delitos menos graves, para eles há o estabelecimento, há possibilidade de liberdade? Ok, também há. Só que há a previsão do Instituto da Fiança. Está por volta ali do 300, 312, 320. É esse aí. Nós temos situações em que o delegado ele só pode afiançar quando a pena máxima é até 4 anos. A partir de 4 anos, o delegado não pode afiançar. Quem pode afiançar é só o juiz. Quem pode liberar é só o juiz. Mas voltemos aqui. As penas combinadas nos 2 artigos. Quais 2 artigos? Aborto sem o consentimento e aborto com o consentimento realizado por terceiros. São aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Nós logo mais vamos estudar lesão corporal de natureza grave. Um exemplo, quando ela fica incapacitada, quando ela apresenta uma incapacidade permanente de qualquer natureza. Vamos supor que, em razão do procedimento, foi um procedimento tão invasivo, foi tão invasivo que ela perdeu, sei lá como, não sou médico, ela perdeu a mobilidade de uma das pernas, por exemplo. Ela perdeu alguma função, deu problema na função renal, sei lá. Se ela tiver alguma debilidade permanente, essa é uma lesão corporal de natureza grave, a mulher, se ela tiver. Ainda que ela tenha consentido com o aborto. Quem realizou vai ter a pena aumentada em 1/3. E a gestante se sofrer lesão corporal de natureza grave. E a pena é duplicada se por qualquer dessas causas sobrevém a morte. Se em razão do aborto ou dos procedimentos adotados sobrevier a morte da gestante, aí a pena é duplicada. Se a lesão corporal for grave, a pena aumenta de 1/3. Se a lesão corporal for simples,
Se simplesmente não incapacitar para as ocupações habituais, incapacitar definitivamente, só incapacitar para mais de 30 dias. Se a lesão corporal for apenas lesão corporal de natureza grave, se a lesão corporal for apenas leve, não há o aumento de pena, até mesmo porque o aborto, ele, por sua natureza, ele é um procedimento invasivo, ele pressupõe lesão, não é? Como as pessoas costumam dizer, mas toda cirurgia é uma lesão controlada, né? Interessante, Fernanda. Isso aqui nós logo mais vamos ver o 129, mas eu acredito que configure sim. Nós vamos ver o que vem a ser considerado lesão grave, lá no 129, é o nosso próximo artigo. E nós vamos ver, mas eu tenho quase certeza que pode encaixar. Audiência de custódia é inconstitucional, audiência de custódia é joia. Ai, ai. Eu já falei para vocês, né, que eu fui chamado na justiça porque disse que eu tinha, o que é? Torturado. Fui chamado lá. O cara na audiência de custódia deve ter falado para o juiz que eu torturei ele. Fui chamado lá na audiência para explicar para o juiz como é que foi essa tortura. Aí pensa no homem bravo. Vamos lá. Como diz minhas irmãs, para morrer de derrame, morrer de repente, demora umas 2 semanas. 128. Não se pune o aborto quando praticado por médico, eis o aborto legal, somente por médico. Quando? Inciso 1. Se não há outro meio para salvar a vida da gestante, que é o aborto necessário. Inciso 2. Se a gravidez resulta de aborto e o estupro é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 2 situações, então. Não se pune o aborto quando praticado por médico. Inciso 1, chamado de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Inciso 2, aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Vamos lá, gente. Nós temos aqui, por mais que no caput lá do artigo fale em não punir, não se pune, nós não temos aqui simplesmente uma excludente de pena. Nós temos aqui, na verdade, uma excludente de ilicitude. O ato, ele deixa de ser considerado ilícito. O procedimento voltado para ocasionar a morte, o procedimento voluntário voltado para ocasionar a morte do feto ou embrião, deixa de ser crime nessas 2 situações. É uma excludente de ilicitude, ele retira a ilicitude do ato, quando for para salvar a vida da gestante ou quando houver aborto, a gravidez resultante de aborto, de estupro. Quem pode praticar? Somente médico. Somente o médico, somente o procedimento realizado por médico configura a excludente de ilicitude. Se esse procedimento for realizado por terceira pessoa, ainda que tenha estes fundamentos, não está presente a excludente de ilicitude. Condenação, e aí eu acho que eu vou responder algumas questões colocadas lá no início. Condenação ou processo por delito de estupro. Basta o processo, correto? Nós não precisamos de condenação, até mesmo porque nós sabemos da morosidade da nossa justiça, né? Morosidade da nossa justiça, morosidade da polícia. Se formos esperar uma condenação com trânsito em julgado, o menino já vai ter 6 anos de idade. Nós não precisamos, basta a pessoa estar respondendo
está sendo respondendo, seja no âmbito policial ou no âmbito no âmbito policial ou no âmbito judicial, basta ela estar respondendo por estupro, correto? Alvará judicial não precisa de autorização judicial, não precisa de autorização judicial. A autorização judicial, na verdade, ela é um excesso de zelo por parte de eventuais médicos que realizam o procedimento, um excesso de zelo, porque caso realizem sem essa autorização judicial, eles ainda assim vão estar amparados pela excludente de ilicitude, eles não precisam de autorização judicial, precisam sim do consentimento da gestante, o consentimento da gestante é indispensável, correto? O consentimento da gestante é indispensável. No que diz respeito à limitação temporal, resta saber duas situações. Se estivermos falando do risco de vida para a mãe, esse aborto pode ser realizado a qualquer momento, até os 8 meses e 15 dias. Pode ser realizado a qualquer momento, sob o fundamento de risco de vida para a mãe. Se o fundamento, porém, for o estupro, há um entendimento, não há regulamentação legal, porém há um entendimento que esse aborto ele tem que ser realizado até o terceiro mês de gestação. Se o aborto tiver por fundamento o estupro, pode ser realizado até o terceiro mês de gestação. Não existe a modalidade culposa do delito, Mônica. Só existe na modalidade dolosa. Não existe o aborto culposo, não. Ele poderia, sim, a gente poderia falar em caso ele tenha ciência, sabendo de que ela está grávida e sabendo deste potencial, pode-se questionar aí um dolo eventual, ele ter assumido o risco, né? Se ele estiver da grande potência de causar, a gente poderia falar em dolo eventual, mas culpa jamais, porque o delito não é previsto a título de culpa. Vamos lá. Agora, algumas situações pontuais, gente. Algumas situações pontuais. Vamos lá. Gestante suicida. Se a gestante, se ela tenta o suicídio, mulher que está grávida, se ela tenta o suicídio e se ela falecer, por óbvio, uma das causas, se o bebê, né, se o feto morre e ela também morre, a primeira das nossas causas extintivas de punibilidade é a morte. Se ela faleceu, não há que se falar em responsabilização penal. Porém, se a gestante tenta suicídio por meio de medicamentos, por exemplo, e em razão dos medicamentos tomados, ela vem a abortar, ela responde pelo aborto. Permanecendo ela viva e causando a morte do feto, ela responde pelo aborto. Correto? A gente pode vislumbrar aí o dolo eventual. Mecanismos para o aborto. O que são mecanismos para o aborto? Mecanismos para o aborto são os instrumentos utilizados, os meios utilizados para causar o aborto. Como dito, nós podemos falar de medicamento, podemos falar de instrumentos médicos, instrumentos cirúrgicos, nós podemos falar de ferramentas que, sei lá, o negócio pode acontecer de maneira mais bizarra possível. Todos são mecanismos voltados
Todos esses são mecanismos voltados para o cometimento do aborto. Tentativa de aborto e morte de recém-nascido. Olha só. Se seja a mulher, seja terceira pessoa, se eles adotam, seja mulher, seja terceira pessoa, com ou sem o consentimento da gestante. Se eles adotam práticas voltadas para ocasionar o aborto, e este aborto não venha a se concretizar imediatamente, porém, em razão de lesões causadas no feto, assim que este feto nasce, ele nasce com vida, mas em razão das lesões causadas, ele vem a morrer na sequência, nós temos aí um crime de aborto, correto? Nós temos um crime de aborto. Óbvio, se ele nasceu e não morreu, nós temos apenas uma tentativa de aborto. Porém, se nós tivermos uma tentativa, essa morte não ocorreu imediatamente, ele continuou em vida, porém, ao nascer, imediatamente após nascer, ele falece, e este falecimento deu-se em razão dos procedimentos adotados, nós não temos aí um crime de homicídio, por mais que tenhamos uma pessoa autônoma já viva, né, fora do útero, nós vamos ainda assim ter um crime de aborto, correto? Sim, quer dizer, mais ou menos, né, Fernanda? Hoje, com os meios tecnológicos aí à disposição, mais ou menos. Se o laudo vier a falar, por exemplo, sei lá, foi adotados procedimentos lá que perfuraram os pulmões do feto. Na hora que ele se desligou da mãe, que ele foi para ter vida própria, ele demorou só um pouquinho e aí morreu na sequência. Conseguia respirar por si. É um caso, por exemplo. Então, a questão é muito de perícia médica mesmo. A pena para tentativa de qualquer crime, Leandra, está lá no artigo 14, acho que 14.2 do Código Penal. Acho que é. Eu acho que a pena é reduzida de 1 a 2 terços. A pena é reduzida. É a pena reduzida de 1 a 2 terços. Ou é de 1 terço a metade, agora de cabeça assim eu não tenho a fração, não. Mas é a própria pena do delito reduzida. Mas neste caso aqui, no exemplo dado, não, aqui é crime consumado. Beleza? Gravidez molar. Gravidez molar. O que é a gravidez molar? Tanto a gravidez molar quanto a gravidez extrauterina, elas têm o mesmo fundamento. A gravidez molar é quando o óvulo ou o embrião, ele apresenta uma anomalia de tal monta, que a vida, o seu desenvolvimento é completamente inviável. O desenvolvimento do embrião, do feto, é completamente inviável em razão da anomalia que ele apresenta. Essa é a gravidez molar. Neste caso, o aborto não configura crime. Neste caso, o aborto não configura crime em razão... Veja, nós não estamos falando do aborto eugênico. Nós não estamos falando de viabilidade da vida com limitações. Nós estamos falando de viabilidade de vida extrauterina com limitações. Nós estamos falando de inviabilidade de desenvolvimento. Na inviabilidade de desenvolvimento, o aborto não é considerado crime. Correto? A gravidez extrauterina, ela da mesma forma é aquela gravidez, isso, exatamente, a anencefalia. Pode caber aqui, correto? Vamos lá. A gravidez extrauterina é quando nós temos o óvulo, ele foi fecundado, tranquilo, porém,
ocorreu fora do útero e, da mesma forma, nós não temos viabilidade de desenvolvimento. Nós não temos viabilidade de desenvolvimento. Em razão dessa não viabilidade de desenvolvimento, ou seja, da completa impossibilidade de vida fora do útero, da completa impossibilidade de progresso, de evolução, também não temos o delito. Correto? E duas questões aqui. Duas questões. Se o aborto for cometido por terceiros em menor de 14 anos, ou em quem apresenta alienação ou debilidade mental, esse aborto ele é sempre considerado sem o consentimento da gestante. Ainda que a menina de 13 anos, ou aquele que apresenta alienação ou debilidade, ainda que ela consinta com o aborto, em razão dela não ter capacidade, a menor capacidade para os atos da vida civil, né? Ela não tem capacidade de concordância, em razão dessa sua incapacidade de concordância válida, e a alienação àquele que apresenta qualquer tipo de debilidade, que também não tem capacidade para concordância válida, ainda que haja o consentimento delas, a pessoa vai responder não pelo 126, mas sim pelo 125, que apresenta uma pena maior. Tranquilo? Pam, pararam, pam. Não, gente, nas aulas anteriores aqui nós temos antes de mais nada, algum questionamento, mas a nossa prova ela é só semana que vem, não é isso? Deixa eu interromper aqui. A nossa prova ela é só semana que vem, quarta-feira, a última prova. Então, a nossa matéria da nossa prova, ela vai desde... Nós vamos falar apenas de crimes contra a vida. Nós vamos fazer aí